Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Poliana Duarte, do Instituto Educomunicação. Sou formada em Pedagogia pela Anhanguera e pós-graduada pela IMES. Hoje nós vamos entender o que é arte, seu conceito, a história da arte, psicologia da arte e os tipos de arte. É muito importante, ao dar início a esse curso, a gente entender o que é arte, porque a arte ela está presente no nosso cotidiano. A arte ela é usada para se expressar, se comunicar. Então ela anda lado a lado com a análise do desenho infantil, ela anda lado a lado com a psicologia. A gente precisa entender a arte como um conceito, porque ela anda juntamente, ela completa várias áreas do conhecimento. Então, o que é arte? A arte ela é considerada uma expressão de um ideal de beleza, um ideal estético. É através de uma atividade criadora que ela se dá esse ideal. É uma manifestação humana universal, ou seja, ela está presente em todas as culturas. Produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Uma obra de arte transmite uma ideia, pode transmitir um sentimento, uma crença ou uma emoção. Mas a arte também pode ser como uma finalidade transgressora, expondo uma visão crítica e agradável, mas nem sempre tão agradável, sobre a realidade exposta naquele momento e naquelas circunstâncias. A arte ela está ligada à estética porque é considerada uma faculdade ou o ato pelo qual, trabalhando uma matéria, uma imagem, um som, o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao mundo material ou imaterial que o inspira. O termo arte ele vem da palavra latina, vai estar escritozinho aí para vocês no slide, art, que significa talento ou saber fazer. Então existem muitas definições de arte, mas o seu significado varia de acordo com a época, de acordo com a cultura. A arte, por muitas vezes, é considerada como um meio de linguagem. Por exemplo, muitas crianças, muitas mesmo, elas não se comunicam com os pais, não se comunicam com os professores, com os cuidadores, com ninguém, nem mesmo com os próprios coleguinhas. Elas não se comunicam, mas elas se comunicam através de desenhos. Elas escrevem, elas desenham, às vezes até sozinhas ou às vezes acompanhadas na escola, em locais públicos ou sozinha, solitária, depende da criança, de cada criança, mas ela expressa os desenhos, a arte que ela faz ali, coisas do seu cotidiano, coisas que ela não consegue falar, ela expressa através dos desenhos como um meio de comunicação. Então, atualmente, a palavra arte, ela é usada para designar atividade artística ou produto da atividade artística, enquanto a atividade arte é uma criação humana com valores estéticos, conquistados a partir de um conjunto de técnicas. Então, a arte ela tem vários significados, porque para mim o que é arte pode não ser arte para você. A arte é algo individual de cada um. Então é muito difícil designar, dizer com certeza o que é arte, definir quais são as obras que são belas, que são realmente artísticas, quais que não são, porque aquilo que é arte para mim pode não ser para você. O que é um ideal estético meu pode não ser um ideal estético seu. Então, a gente tem que compreender que não existe uma definição do que é arte e do que não é. Para o filósofo grego Aristóteles, a arte ela imita a natureza, mas também, por vezes, a completa. Então, segundo Aristóteles, está na origem da atividade artística a propensão natural do homem a imitar. Então, já para o filósofo o Immanuel Kant, a arte ela diferencia-se da natureza por ser uma atividade racional e livre. Assim, uma teia de aranha, embora possa parecer bela, não é uma obra de arte, já que se trata de uma tarefa mecânica e natural. Então, o que isso significa? Que para Kant, a arte ela também vai se diferenciar da ciência, já que para se produzir uma obra de arte não basta ter o conhecimento sobre um determinado assunto, é preciso ter uma habilidade para fazer. Então Kant ele define a arte estética como aquela cuja finalidade imediata é o sentimento do prazer, não apenas um prazer ligado às sensações, mas também o prazer da reflexão. A dificuldade de definir a arte ela está relacionada, uma relação direta, à dependência com a conjuntura histórica e cultural
que a fazem surgir. Isso também porque quando um estilo é criado e estabilizado, ele quebra com os sistemas e códigos estabelecidos. Para os povos primitivos, a religião e as ciências estavam juntas na figura, e originalmente a arte poderia ser entendida como um produto ou um processo em que o conhecimento é usado para determinadas habilidades. Então a arte ela é um reflexo do ser humano e muitas vezes representa a sua condição social e a sua essência presente naquele momento. A história da arte consiste em uma ciência que estuda os movimentos artísticos, as modificações na valorização estética, as obras de arte e os artistas. Esta análise é feita de acordo com a vertente social, política e religiosa da época em que ela se encontra, da época que é estudada. Então, várias outras ciências servem para auxílio para a arte, como a numismática, a paleografia, a história, a arqueologia. Através da história da arte é possível aprender um pouco sobre o humano através da evolução, das expressões, das manifestações artísticas. Então, através da arte, a gente entende cada época. A gente consegue compreender melhor através da arte. A arte é uma figura de linguagem, praticamente, considerando, se nós formos considerar, a arte ela é considerada a primeira linguagem até do ser humano, conhecida no caso, né? Então, já tinham registros de desenhos feitos nas cavernas, considerado arte, um meio de comunicação. Eles transferiam como que era o cotidiano deles através de desenhos gravados em cavernas. Então, olha que interessante, já era um meio de comunicação. Então, por que seria diferente conosco agora na sociedade atual? A arte, como psicologia, no caso a psicologia da arte, é a ciência que estuda os fenômenos da criação e apreciação artísticas desde uma perspectiva psicológica. Então, a arte como manifestação da atividade humana suscetível a ser analisada de forma psicológica, estudando os diversos processos mentais e culturais que ocorrem durante a criação da arte, tanto sua criação como em sua percepção, por exemplo, por parte do público, como o público a percebe. Então, por outro lado, como fenômeno, a arte como fenômeno da conduta humana pode servir como base para analisar, para a gente ter uma análise da consciência humana, sendo uma percepção estética, sim, mas também um fenômeno, um fator distinto do ser humano como espécie, que vai o diferenciar também dos animais. Então, a psicologia da arte ela é uma ciência interdisciplinar que deve recorrer fortemente a outras disciplinas científicas para poder efetuar a sua análise, desde que seja feito logicamente, como a história da arte, até a filosofia, a estética. Então, passando pela sociologia, antropologia, neurobiologia, também está estritamente conectada com o resto dos ramos da psicologia, desde a psicanálise, desde a psicanálise, psicologia cognitiva, evolutiva, social, passando até pela psicobiologia e os estudos da personalidade. Então, atendendo a arte como psicologia, através de símbolos, cores, desenhos, expressões artísticas, a gente consegue entender aquele ser humano. O que aquela pessoa, o que aquele ser humano fez aquele desenho, fez aquela obra, fez aquela música, fez aquele vídeo, aquela fotografia, o que ele quis passar, o que estava se passando dentro daquela pessoa. Então a arte, de uma forma simbólica, ela passa aquilo que o ser humano sente, ela passa as emoções, então ela abrange toda essa parte da psicologia também. E quais são os tipos de arte? A arte ela pode ser representada de diversas formas, como a arte plástica, música, cultura, cinema. Existem várias expressões que servem para descrever diferentes manifestações de arte, como por exemplo as artes plásticas, cênicas. Enfim, alguns autores, eles falam e pensadores, eles falam que a arte elas podem ser numeradas, separadas. Então a inclusão de algumas formas de arte não foi muito consensual com todos.
Alguns falam, esse tema aqui é aquilo que eu falei para vocês, como não tem como definir arte, porque alguns autores falam, esse tema aqui é artístico, o outro autor, o outro filósofo, não, aquilo não é, isso não é artístico, isso não é arte, isso não pode ser considerado. A outro sim. Então essa lista que eu vou deixar para vocês, ela não foi entrada em consenso. Então nunca houve um consenso do que pode ser considerado arte e do que não pode ser considerado arte. Então, primeiramente tem a música, por segundo a dança, coreografias, pintura, a escultura, a arquitetura, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia, histórias em quadrinhos, jogos de computador e de vídeo, arte digital. Então é uma lista muito grande. Então em todas essas áreas a gente pode encontrar arte, a gente pode conhecer, a gente pode identificar a arte.